convido o senhor Núncio Antônio para dar início à audiência pública. E quem estiver acompanhando também, fica à disposição. Senhor Núncio, você tem 30 minutos para se manifestar, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à Câmara e, em especial, né, essa inversão de pauta para a gente poder fazer essa nossa apresentação. Né? A solicitação em relação a essa apresentação foi em função da gente poder explicar um pouco melhor as atividades que a Vigilância em Saúde se propõe a fazer, tanto na questão legal quanto na questão do próprio município. Né? Inicialmente, eu vou falar sobre a questão das minhas implicações em relação a essa questão do... porque é o seguinte, a gente entende que, né, toda fala, todo conhecimento, ele é dotado de um saber, né, e esse saber gera um poder. Então, inicialmente, porque, né, o lugar que eu estou falando hoje é como superintendente. Tá ótimo, obrigado. Então, eu falo hoje aqui como superintendente da Vigilância em Saúde, né, ligado à Secretaria de silêncio no corredor. E a Prefeitura Municipal. E tem uma história, né, toda uma formação que fala, né, não só da questão legal que a gente vai apresentar para vocês, mas como eu lido com essa questão legal também. Então, são duas questões que eu acho que são importantes comentar com vocês, que existe um conceito de vigilância em saúde, que é uma questão legal, né, uma legislação federal, e como é que eu, especialmente, interpreto, né, ou lido com essa questão legal. Né? Então, essas duas questões. A primeira dela, então, Então, existe uma lei orgânica da saúde, né, a Lei 8080, que diz que a vigilância, né, estão incluídas no campo de atuação do SUS, do Sistema Único de Saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância de saúde do trabalhador. Então, desde a Lei 8080-90, que já existe essa questão. Né? E existe uma portaria, que é, né, agora, que é a 3.252 de 2009, que ela regula a execução das ações e o financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, através desse anexo que a gente vai mostrar. Né? Então, a portaria diz o seguinte: a vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinado território, garantindo a integralidade da atenção, que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Então, em destaque ali a questão do determinante de risco e de danos. Então, a gente está trabalhando, então, legalmente dizendo, não só com a questão que já se coloca, mas com aquilo que poderá vir a acontecer. Né? Então, a proposta de promoção e de prevenção de agravos. Né? O artigo 2 diz que a vigilância em saúde, então, constitui-se, né, de ações em relação à saúde da população, de vigilância, proteção, prevenção, controle de doenças e agravos à saúde. Né? E então ele começa a definir, então, quais são as vigilâncias. Né? A vigilância epidemiológica, então, ela trata do controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e desses agravos, como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Então, como a vigilância age, então, uma proposta de promoção e prevenção, eu tenho dito que, muitas vezes, ela não é reconhecida, não é entendida como tal. Porque toda vez que a gente trabalha bem, a gente não aparece, que seria o ideal, manter, né, a saúde no momento adequado. Então, a proposta nossa é fazer com que a saúde permaneça bem, permaneça em boas condições. Então, as atividades, geralmente, elas tendem, né, na boa maioria delas, permanecerem não visíveis à população. Né? A promoção à saúde, então, é um conjunto de intervenções individuais ou coletivas e ambientais responsáveis pela atuação em determinantes sociais da saúde.
Todo mundo sabe, né, que determinante social de saúde são todas as questões que envolvem a nossa vida, né, no território que a gente habita. Então, questão de saneamento básico, de moradia, de transporte, etc, etc, etc. Então, a nossa intervenção procuraria abordar todas essas questões, né? A Vigilância de Saúde em Situação de Saúde desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, né, em estado, região, município, ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. Ou seja, é necessário, então, que você conheça muito bem o que está acontecendo para fazer um planejamento adequado dentro desse processo. Então, o planejamento que pode ser imediato, né, para 1 semana, 2 semanas, ou imediato para 1 ano, 2 anos. Então, a saúde tem essa ideia, né, de fazer um processo de médio e longo prazo, né? Seria o ideal. A questão da saúde ambiental é um conjunto de ações que propiciam conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle de fatores de risco ambientais relacionadas às doenças e de outros agravos à saúde. Então, as questões ligadas à água, saneamento básico, ao uso de agrotóxicos, ao uso de inseticidas, dentro dessa linha, né? A vigilância da saúde do trabalhador visa a promoção da saúde e a redução de morbidade, morbimortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervêm nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento do processo produtivo. Ou seja, o trabalhador está exposto, né, normalmente, a fatores de risco, a agravos, que o não trabalhador não está exposto. Então, exige, então, uma vigilância específica à saúde do trabalhador com essas características, né? E a sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos da saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens de prestação de serviços de saúde e interesse de saúde, abrangendo o controle de bens de consumo direto ou indiretamente relacionados com a saúde, compreendidas todas as etapas de processo de produção ao consumo, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Então, a vigilância então, ela atua nesse aspecto, tanto da produção do serviço, como do consumo desse serviço, né, ou desse bem, né? E, então, até aqui, né, é a questão legal, né? Ou seja, a gente tem que fazer cumprir a lei. A função nossa como servidor público é cumprir a lei e fazer que se cumpra a lei. Então, a gente está amarrado, né, vamos dizer assim, pela legislação, né? Mas existem questões outras que a gente vai levantar, que são as questões mais teóricas, né, que fundamentam, né, no caso, como eu falei anterior, o meu pensamento em relação a essas questões. Então, esses dois autores, né, dizem o seguinte, que o problema de saúde não se restringe a óbitos, sequelas, doenças e agravos. Ampliar o leque dos problemas de saúde, reconhecendo os indícios de danos, que são os assintomáticos, pessoas que não têm o sintoma ainda, mas podem transmitir doenças, né? Os indícios de exposição suspeitos, quer dizer, a pessoa tem uma exposição, então ele seria suspeito de ter algum processo no futuro, as condições de fatores de risco, os chamados grupos de risco, as necessidades sociais de saúde, como grupos de classes sociais, quer dizer, a saúde interfere, ela atua de maneira diferente, independente da classe social e do grupo social que a gente trabalha, ou que a gente está inserido, incorporar os condicionantes de modo de vida, quer dizer, as condições de estilo de vida, e os determinantes socioambientais. Poderia se articular, então, com um conjunto de políticas econômicas e sociais visando o controle de causas. Então, é um interesse, então, da vigilância e saúde tentar entender as causas do problema, como aquela determinada situação vai desencadear, ou pode vir a desencadear um processo de adoecimento, tanto individual quanto coletivo. Então, é fundamental que se entenda essas causas, e a ação, como está dizendo aqui, ó, é um conjunto de políticas econômicas e sociais, não é uma ação da saúde, de exercer só. Tem todo um contexto social, todo um contexto econômico que vai fazer com que a saúde seja mais ou menos adequada em relação ao grupo, né? Esse outro autor, né, em 2008, diz o seguinte: as tensões organizativas e funcionais entre as vigilâncias não parecem expressar dificuldades conceituais ou técnicas, mas disputas de poder diante de interesses diversos. Então, como eu falei anteriormente, todo conhecimento gera poder e há disputa de poder em todos os lugares. A vigilância, né, a gente sabe muito bem, ela vem de muitos anos atrás, eram separadas, a vigilância sanitária era uma coisa, a vigilância epidemiológica era outra coisa, e com a Lei 8080 e depois com essas portarias, elas foram somadas ou foram inseridas no Conselho de Vigilância à Saúde. Então, há disputas internas, e isso é natural, não estou dizendo que isso, né, isso é comum de acontecer, mas há todo um movimento de tentar que essas situações sejam minimizadas para que a gente consiga trabalhar em conjunto, né, com relação ao restante dos poderes, né?
Esse outro autor, o Teixeira, né, uma senhora, uma mulher, a Carmen, a incorporação de noção de risco, né, que é importante, e busca especialmente a busca de identificação de fatores de risco envolvidos na determinação de doenças, vem provocando a modernização das estratégias de ação no campo da saúde pública, tanto pela ampliação e diversificação do seu objeto, quanto pela incorporação de novas técnicas e instrumentos de geração de informações e organização das intervenções sobre os danos, indício de danos, riscos e condicionantes e determinantes dos problemas de saúde. Então, ou seja, é importante, então, a gente criar a noção de risco e criar o conceito, né, a aplicação desse conceito de risco para poder determinar quais ações a gente vai fazer prioritariamente. A gente sabe que a gente não consegue fazer todas as ações, então a gente tem que priorizar algumas ações. Quando você prioriza alguma coisa tem que deixar de lado, senão você não estaria priorizando. Então, qual o critério? O critério de risco. Quanto maior o risco, maior a prioridade. Tá? A Vigilância em Saúde, então, todavia, propõe a incorporação de novos sujeitos, extrapolando o conjunto de profissionais e trabalhadores de saúde e envolver a população organizada, ou seja, sem o apoio da população organizada, a vigilância tem um déficit muito grande. Então, é fundamental que essa questão se estabeleça. Né? O que corresponde à ampliação do objeto, que abarca, além das determinações clínico-epidemiológicas, no âmbito de individual e coletivo, as determinações sociais que afetam os distintos grupos populacionais em função de suas condições de vida. Nessa perspectiva, a intervenção também extrapola o uso de conhecimentos e tecnologias médico-sanitárias, né? E aí é uma questão fundamental, quando você trabalha só com a questão de tecnologia médico-sanitária, você detém o poder na mão de um grupo, ou de uma classe, muitas vezes muito diferenciada da população. Tá? E inclui tecnologias de comunicação social que estimulam a mobilização social, a organização e a atuação de diversos grupos na promoção e na defesa de condições de vida e saúde. Ou seja, por esse conceito, a gente está, né, levando a discussão, abrindo a discussão para que o corpo técnico, né, médico epidemiológico, né, ele se coloque em parceria, né, com o pessoal não dessa linha técnica, né, o tecnicista, mas que tem outros saberes, outros conhecimentos que são fundamentais para que essa soma consiga desenvolver um processo de melhoria dessas condições de saúde em geral. Então, é um processo fundamental que você unir, né, a questão do médico sanitário, a questão do conhecimento mais tecnicista, vamos dizer assim, um pouco mais duro, muitas vezes um pouco mais cientificista, com o conhecimento social em geral. Tá? Isso é fundamental. E por que isso? Né? Porque a gente tem um poder de polícia, isso é constitucional, isso é legal, mas é importante, então, equilibrar esse poder de polícia para evitar, de um lado, o abuso das autoridades, né, públicas e estatais, e, de outro lado, o abuso por parte de cidadãos pouco cooperativos. Então, assim, há que se cumprir a lei, a gente tem que agir de maneira, às vezes, né, com o poder de polícia que nos é dado, mas é fundamental que a sociedade seja ciente desse poder, ciente do que é esse poder, para que possa também contrapor esse próprio poder, poder haver um equilíbrio. Senão fica uma ação desequilibrada e é prejudicial tanto para um lado quanto para o outro lado. Tá? E por quê? Né, então, né, um outro autor, né, o Campos, nos diz o seguinte, que a vigilância tem também sua dimensão política, né, os agentes do Estado são obrigados a construir aliados e parcerias na sociedade civil, em defesa da própria saúde, desde os momentos da elaboração dessas normas e regras, e não somente quando sua aplicação. Então, existe um conceito, né, um grupo com o qual eu corroboro a ação, que eu acredito, e que propõe que a questão legal ela deve interagir com a questão social para que a gente consiga trabalhar, né, de maneira organizada, de maneira cooperativa, né, o Estado e a sociedade. Né? E como é, então, que funciona a saúde em Ouro Preto? Né? Hoje em dia, a gente tem um efetivo inferior à nossa necessidade em toda a vigilância à saúde, né, o que restringe a nossa ação e obriga, né, um aumento, né, uma priorização um pouco maior em alguns setores. Né. A gente fez uma adesão ao elenco 1 do projeto Fortalecimento da Vigilância à Saúde do Estado de Minas Gerais, ou seja, onde a gente tem metas a serem cumpridas ao longo de 4 em 4 meses, uma avaliação do Estado sobre essas metas que são cumpridas. Então, a gente presta conta ao Estado, presta conta ao Conselho Municipal de Saúde, dessas metas que estão com o andamento dessas metas. Né? Então, nós estamos, então, implantando, né, o critério de risco,
né? E estamos, então, colocando, né, sempre, né, procurando fazer parcerias, né, com a comunidade em geral e com entidades, né, que já, organizações não governamentais que já trabalham na área de saúde, na área social, né? A Vigilância em Saúde, então, na promoção, a gente tem uma página no Facebook para poder ajudar na divulgação das questões. Várias campanhas, né, o Agosto Dourado, a questão da alimentação, o Outubro Rosa do câncer de mama, o Novembro Azul do câncer de próstata, né, a chamada nutricional que nós iniciamos o ano retrasado, né, e estamos repetindo anualmente, para poder verificar as crianças de 0 a 5 anos, como é que estão o estado de desenvolvimento, né, e nutrição, para poder fazer o risco, né, criança mais desnutrida tem mais risco, a família geralmente, se a criança está desnutrida, está em risco, a família dela está em risco também, então você cria uma lógica, né, uma mais fácil de identificação, e ações educativas em várias escolas, empresas, né, a educação sexual, prevenção de gravidez precoce, doença sexualmente transmissível, dengue, esquizossomose, zoonose, né, isso feito dioturnamente, né. A epidemiológica, nós criamos o Comitê Permanente de Combate à Endemia, ele começou como Comitê de Dengue, e a gente ampliou, então, para o Comitê de Endemias, então, com parceria da sociedade civil, existe a Sociedade de Catadores, que faz parte desse comitê, né, o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da saúde, né, e está aberto também a quem quiser participar também. O Comitê de Defesa pela Vida, que era antigamente o Comitê de Investigação de Mortalidade Materna, ele foi ampliado, então, para o Comitê de Mortalidade da Vida, de Defesa da Vida, então a gente está investigando todos os óbitos que ocorrem em situações não claras, né, os óbitos que a gente considera que são evitáveis, né, e a implantação, né, que a gente está começando agora a implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento, o Serviço de Atenção Especializada e Unidade de Dispensa de Medicamento para os casos de DST, AIDS e hepatites. Então, o SAI já está funcionando ali no Centro de Saúde da Universidade, em parceria, e acredito que em março, no máximo abril, a gente já tenha o CTA e a UDM implantados, né? O CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, nós temos no CTA um psicólogo, uma assistente social, um enfermeiro, e no SAI uma médica infectologista, né, e uma enfermeira, e na UDM um farmacêutico, todos com treinamento específico nessa área já. A vigilância em situação de saúde, uma sala de situação, onde a gente trabalha, então, para conhecer a situação do município e devolver essa informação para as unidades básicas, né, para os PSFs e para as UPAs e policlínicas, né, e a Santa Casa, o hospital, né. A vigilância ambiental, nós temos uma parceria muito importante com a universidade, que nós ampliamos a necessidade do Estado, que era só microbiológica, hoje a gente faz também a parte físico-química, né, de toda o mínimo nosso eram 18 pontos, então fazendo de 24 pontos atualmente. A mecha para a detecção de cólera, né, tem uma implantação que é um serviço. Nós conseguimos uma aprovação de um projeto, né, de água saudável para todos, ampliação e preservação de mananciais para consumo humano, a parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a UFOP, num projeto, né, de apoio financeiro da Novelis e da ADOP. Né, nós somos um dos projetos contemplados, e a proposta nossa, então, é fazer um diagnóstico dos mananciais de Ouro Preto que já existem e fazer diagnóstico de possíveis outros mananciais para ampliar a nossa captação de água e melhorar a questão, né, da água potável no município, né. E implementação, a implementação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e saúde, né? Então, os resíduos sólidos que são específicos da saúde, a gente tem esse plano de gerenciamento, nós estamos, né, fazendo esse monitoramento regular, né? A saúde do trabalhador, ele foi criado ano passado, e nós estamos na fase agora de inspeção de ambiente de trabalho e na elaboração de um plano de ação de combate ao trabalho infantil junto ao CREAS, ao Conselho Tutelar. Então, dentro daquela questão de saúde do trabalhador, que é importante o trabalhar ter uma ação específica dentro dessa área. E a vigilância sanitária, né, que a gente tem reuniões de esclarecimento sobre como lidar com a questão da produção e comércio de gêneros alimentícios, alimentos em geral. E a gente trabalha, então, sobre questão de denúncias, né, o Ministério Público, liberação de alvarás. Temos uma situação conjunta junto à Visa Estadual, porque no elenco 1 nós temos um limite de ação e tem o elenco 2 e o 3 que o Estado é que faz. Então, quando há necessidade de inspeção em estabelecimentos do elenco 2 e 3, a gente pede a assessoria do Estado, né? E nós temos a inserção no programa Nutrir, Cultivar, Nutrir, Educar, junto com a EMATER, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Educação, né?
Então, são essas ações que a gente faz, né? Depois a bibliografia, né? Se quiser consultar, está disponível, né? E eu queria agradecer novamente a oportunidade, dizer que a gente está aberto em alguma questão, alguma dúvida, né? Para poder esclarecer. Muito obrigado. Passo a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Wander Albuquerque. Bom dia, presidente. O presidente, ouvintes das rádios. Jornal Voz Ativa também, transmite. Cumprimentar o Sonúcio. A top. Sonúcio, a gente sabe da importância da vigilância sanitária. A gente tem sido muito crítico aqui em relação a várias secretarias em termos de fiscalização, né? A gente tem visto, sim, algumas ações da vigilância sanitária, por exemplo, fechamento de um comércio, a gente tem essas informações e tal. Nós tivemos, no ano passado, se não me foge a memória, lá no posto de saúde de Engenheiro Correia, uma comissão. E continua o posto de saúde lá no mesmo local. Um local que para nós lá, e pelos profissionais da área, né, que é inadequado, porque sem ventilação. Os vereadores todos que estiveram lá verificaram isso em loco. Então, gostaria de saber se vocês já estiveram lá, como é que qual foi as providências tomadas em relação a isso, não só lá, como nos outros postos de saúde. A Marantina também, aquele posto de saúde lá, a gente hoje entende também que é inadequado, né, porque a gente não percebe dentro dos moldes hoje, né, dentro das exigências. Então, se tem mais algum outro lugar, né, qual providência tem sido tomada em relação a isso? Outra situação, às vezes a gente recebe críticas aqui. Ô, vereador, olha a água que está chegando para a gente, né? Já foi até explicado aqui pelo SEMAI, às vezes, né, mas a gente gostaria de saber qual que é a fiscalização da vigilância sanitária em relação à água, né, que chega em todo Ouro Preto. Outra situação, os agrotóxicos. Por exemplo, hoje o município, a gente tem questionado aqui, por exemplo, Ouro Preto está sujo para todo lado. E a gente sabe que não pode, por exemplo, usar veneno, né, para matar o mato. Mas, ao mesmo tempo, tem a disponibilidade no comércio, né, que vende esses venenos então a gente gostaria de saber como que funciona isso. Um dia, voltando de Belo Horizonte, parando ali no comércio, no Jardim Canadá, eu comprei um desses venenos, mas antes para me comprar, pegaram lá minha carteira de identidade, CPF, me deram um prazo para me devolver o vasilhame, né? Me orientou onde poderia, onde não poderia usar, né? Eu gostaria de saber como é feito isso aqui, esse controle aqui em Ouro Preto, e também de agrotóxicos que são usados em hortaliças, por exemplo. Como que é feito também essa fiscalização, né, que fica disponibilizada aí no comércio para o povo de Ouro Preto. E no mais, quero te parabenizar. A questão da vigilância, né, sanitária em relação aos estabelecimentos em geral. A gente tem, e eu até acho importante comentar, né, aproveitar esse espaço aqui, porque a gente tem um problema grave em Ouro Preto, porque Ouro Preto é uma cidade sui generis no país e no mundo, né? Então a gente tem várias questões aqui que dificultam a ação da vigilância sanitária e da vigilância saúde, vamos dizer, em geral, porque você não pode pedir um estabelecimento que faça alguma modificação que interfere com o IFAM, interfere com... Então, umas questões aqui. Então, eu até já tinha solicitado anteriormente, por uma questão, eu acho que, né, de atribulação a gente não conseguiu fazer, mas propor uma audiência, não precisa ser uma audiência, mas uma reunião, por exemplo, entre a prefeitura, né, no caso, a vigilância e saúde, a posturas, né, o Ministério Público, o IFAM, para a gente poder ver, assim, porque, eu estava comentando, a lei é clara, né, a gente não pode descumprir o que a lei estabelece. Agora, existem questões que a gente pode fazer
termos de ajuste de conduta, né, que é uma coisa que o Ministério Público faz regularmente. Então, isso é uma questão genérica, né, falando de questão genérica. Se for seguir o que a lei diz hoje, eu diria que metade dos estabelecimentos de Ouro Preto, no mínimo, estariam interditados, em geral. Tá? Porque não tem acessibilidade, não tem determinada ventilação, não tem iluminação, etc, etc. Só que a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que estabelecer um critério de risco. Então, ou seja, se o risco é iminente, se o risco é um risco que pode oferecer uma situação real em pouco período, aí a gente intervém diretamente. Senão, a gente adequa um termo de conduta. Em relação a essas unidades de saúde, né, que foram comentadas. Né? Isso, como lá em Engenheiro Correia, Amarantina e tal. O que a gente, que a vigilância faz, né, é fazer uma vistoria, fazer um laudo, e enviar esse laudo, né, à autoridade competente, a pessoa, né, responsável, e ver assim, que nível de desadequação que está, e isso é uma possibilidade de criar um termo, né, um tempo de a pessoa resolver aquela situação. E a gente faz, estabelecido esse termo, isso acontece tanto no público quanto no privado, a gente faz retorno periódico, né, dentro daquele prazo. Uma questão que é fato hoje é que a gente tem uma demanda muito maior do que a nossa oferta de capacidade técnica instalada. Então, a gente tem, às vezes, inclusive, por exemplo, no caso da vigilância sanitária, isso é uma questão interna, as reinspeções têm prioridade sobre as inspeções. Por quê? Se a gente já foi no estabelecimento, deu um prazo de 30 dias, e a pessoa voltou lá, olha, com uma semana eu resolvi, a gente volta lá com uma semana, porque senão vai gerar um prejuízo ao usuário, né, ao produtor, ao comerciante, a gente não tem menor interesse que isso aconteça. Então, existem essas questões. Né? Em relação à questão da água, a vigilância ela não faz coleta de água no ponto final, ela faz coleta de água na chegada. Então, por exemplo, né, na distribuição, considerando o armazenamento da prefeitura, a distribuição da prefeitura, no ponto de chegada na casa. A partir daí, a responsabilidade é do usuário, do cidadão ou do comércio. Né? Então, assim, o nosso sistema trabalha isso. Atualmente, a gente tem uma segurança muito boa em relação à água que é servida em Ouro Preto. A gente teve algumas situações que foram... Estou lembrando que agora, por exemplo, numa fonte de captação de água em Cachoeira do Campo, houve uma bica lá, e a gente chegou a interditar essa bica, mas ela é privada, e nós orientamos o produtor e orientamos aqueles consumidores, se for usar a água dessa bica numa emergência, usar o cloro, né, a pastilha de clorado, a gente tem distribuição gratuita e tem também um modo de usar. Então, uma questão que é importante em Ouro Preto também é isso, há muitas fontes antigas, né, que eram potáveis antes da ocupação do solo. Com a ocupação do solo, a gente tem que reavaliar essas bicas. Por isso, esse projeto que a gente mostrou aqui, né, nós vamos fazer, caso seja programa, a gente consiga o recurso, a gente vai captar recurso e avaliar todas essas nascentes de Ouro Preto, para ver qual realmente está possível ou está contaminado ou não, e se é possível uma descontaminação ou não, que às vezes é possível. Né? A questão do agrotóxico, né? A gente tem aqui em Ouro Preto empresas que trabalham com agrotóxico, elas foram já vistoriadas no ano passado, todas elas apresentaram o destino final dos recipientes, inclusive não é feito aqui em Ouro Preto, eles tem uma cooperativa de empresa que recolhe esse material, então a empresa daqui de Ouro Preto faz parte dessa cooperativa e então é recolhido para lá. O uso, em relação à questão do uso para hortaliças e etc., não foge a nossa competência, aí é da agropecuária, né? Então não é com vigilância sanitária. Não é da vigilância sanitária. Não é, quer dizer, no caso nem da sanitária, não seria da ambiental, né, na nossa visão, porque é a ambiental que cuida dessa parte. A ambiental, ela trabalha com denúncias quando há alguma questão desse tipo, faz a coleta de material e tal, mas a fiscalização rotineira é feita pela agropecuária, né, esse incentivo. Né? E acho que tem mais uma... que o senhor falou. Não, era isso, né? Os agrotóxicos. Agora, em relação a esses dois postos de saúde que nós mencionamos aqui, eles já tiveram, tem algum questionamento da vigilância sanitária? Eu não posso te afirmar de cor aqui agora. Ou seja, assim, toda vez que foi solicitado uma visita a qualquer unidade de saúde, a gente faz a visita. Agora, eu não sei quando que eles foram avaliados. A gente teve isso é uma questão muito importante também. Quando nós entramos aqui, a gente pegou uma
uma situação, Ouro Preto a gente sabe que é complicado, as casas não são adequadas, antigas e tal. Então, há uma fala, né, uma determinação, mas uma proposição minha em relação ao pessoal da vigilância, assim, nós vamos ter que organizar a nossa casa primeiro para poder ter condição de cobrar do outro, né, assim, uma questão fundamental, né, isso a gente já colocou isso muito importante, porque primeiro que o nosso trabalhador é um trabalhador extremamente solicitado e, em geral, trabalha sob um estresse muito grande. Então, você tem que dar condição real, adequada de trabalho para ele, né? E segundo, porque você não pode, não tem, vamos dizer, cara, né, de cobrar do privado se o nosso não está legal. Então, assim, eu vou verificar com um pouco mais de cuidado esses dois unidades que o senhor falou e te dou um retorno oficial depois. Tá bom? Eu só podia posicionar para notar. Sim. Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis. Tonúncio, eu queria parabenizar toda a equipe da vigilância que está aqui. Falar que, como vereador da oposição, senhores vereadores, eu acho que é um dos setores da prefeitura que a gente percebe um grande rendimento. Parabenizar, né, a sua sempre disposição em receber os vereadores, em receber a comunidade, o diálogo da secretaria nesse setor é muito amplo, a gente percebe isso. Queria colocar algumas perguntas especiais, assim. Destacando o trabalho realizado no ano passado, principalmente o que você já citou aí com relação ao açude Cachoeiro do Campo, né, que foi uma preocupação nossa, o José Maria colocou isso também, os outros vereadores. Do laudo que tivemos acesso com relação à comunidade de Santo Antônio do Leite, com os focos de dengue, de chikungunya, né? Então, minha primeira pergunta, eu vou enumerar todos aqui. A minha primeira é o seguinte: em face dos focos, né, de dengue, de chikungunya em Santo Antônio do Leite, há algum caso confirmado na região? Isso foi até ontem, eu fui interpelado nas redes sociais pela comunidade. Me parece que havia uma suspeita de dengue na comunidade de Santo Antônio do Leite. Gostaria que o senhor também nos falasse sobre o histórico dos focos de leishmaniose na nossa região. Primeira vez que o senhor veio aqui, ano atrasado, o senhor falou, gostaria que a gente se atualizasse. Também um histórico da vigilância da saúde do trabalhador na nossa cidade, que é um assunto muito pouco em voga, que a gente discute muito pouco, mas que afeta diretamente, né, a situação, né, do histórico de saúde do Ouro Pretano, de quem trabalha aqui, é uma atribuição também da pasta, do setor do senhor. Também, um breve histórico desse mapa nutricional, foi feito através do trabalho ano passado. E perguntar como está, se eu pudesse falar um pouco mais sobre esse gerenciamento do resíduo sólido em saúde. Parece que até esse serviço é prestado pela empresa Império, salvo engano, dessa coleta que é feita. A gente tem questionado aqui algumas coisas. E um pouco da situação do nosso aterro descontrolado, né? Que a gente tem um aterro aqui que está totalmente descontrolado, um aterro mais controlado, a denúncia seríssima, está virando um lixão aí, se não é um lixão já. E cientificar o senhor, e eu vou providenciar, de encaminhar à secretaria, de um artigo da revista da Escola de Minas da década de 80, que fala, principalmente o vereador Gugu, concluindo, presidente, o vereador Gugu vai se interessar Mais também 2 nisso minutos, muito, vereador. Do manganismo, né, que é uma doença adquirida a partir da exploração do manganês naquela região da Saramenha e também da rancharia, de uma produção que foi feita no primeiro momento pela Alcan e depois encampado pela Vale, lá embaixo na rancharia. Então há um artigo impressionante do professor Keller, professor Osmar Keller, e onde, na época, detectado pelo grande doutor Pedro,
havia-se mapeado na cidade alguns indivíduos que estavam com essa doença do manganismo, sabe? E ele acompanhando. Então eu queria saber se tem um histórico disso, se desenvolveu ou não. Taquinho sabe disso, né, da sua época de sindicato. E quais são os desdobramentos desse hoje pelas partículas que estão no ar, etc. Que a gente sempre questionou aqui, porque a Novelis era responsável por aferir a qualidade do ar. A própria Novelis, o equipamento era dela. Isso não é culpa do município, é uma questão que vem dos órgãos estaduais. Porque era um absurdo, porque a própria empresa está aferindo a qualidade do ar que ela está produzindo, é complicado. Então a gente ter essas informações. E, senhores vereadores, dizer, esse belo trabalho que vem sendo feito pela Vigilância e Saúde do nosso município, com um efetivo abaixo do esperado. Deixou claro aqui na fala do doutor Núncio. Então, pedir ao município, que nomeia tanta gente para isso, para aquilo, que possa haver uma política séria de contratação de indivíduos concursados para a área da nossa vigilância e saúde, que é um bem que a gente vai estar fazendo no sentido da prevenção da saúde do nosso município. Obrigado, doutor Núncio. Bom, a palavra continua aberta. Com a palavra, vereador Zé do Binga. Pode responder se quiser primeiro. Porque senão eu vou me perder aqui. Bom, em relação à dengue, né, no município, a gente tem um chamado o LIRA, né, que a gente chama de levantamento de índice. Em Ouro Preto, nos últimos 2 foi zerado, na sede do município. Nós temos o LIRA positivo em Cachoeiro do Campo, Amarantina, e temos LIRA positivo em Antônio Pereira, né? Lembrando o seguinte, que o LIRA, o levantamento de índice, é quando você localiza uma larva, né, do mosquito, então automaticamente, se essa larva é identificada, aquele foco no ponto onde foi a larva foi localizada, você abre um raio, né, de 50 metros, aí 100 metros, um raio, e vê se acha outro foco, ele trata aquele foco e abre um raio. Achou outro foco, você abre outro raio. E vai fazendo assim para tentar fechar, né? Porque ele é feito por amostragem, são 6 ciclos anuais, né? Então a gente faz por amostragem. Então em Ouro Preto, os LIRAs estão negativos, nós temos o LIRA positivo, né, em Cachoeiro do Campo, Amarantina e Antônio Pereira. Todos, mesmo com a positividade, esses focos, quer dizer, já foram tratados, né? Lembrando que o ano passado nós tivemos 9 casos autóctones, foi isso? 9 casos autóctones no município, no ano passado todo, 9 casos de dengue que foram pegos no município, e 5 casos... Porque está ouvindo o que é autóctone? Os casos autóctones são casos que a pessoa pegou dengue no município, e 5 casos importados. Então, nós tivemos 14 casos no município. Lembrando também que quando a gente diagnostica um caso, seja ele importado ou autóctone, nós fazemos o bloqueio da região toda, ou seja, porque o indivíduo que ele não pegou dengue no município, mas ele está com dengue aqui, o mosquito Paedes estando presente no local pode picar esse indivíduo e transmitir depois. Então, então o critério, né, de foco é isso, a gente seja um foco em relação à larva, ou seja um foco em relação ao indivíduo. A leishmaniose, nós só temos no município leishmaniose canina. Então, a gente não temos leishmaniose visceral. E na região de Antônio Pereira também. A questão da... Havia um foco na região de Serra da Siqueira, isso aí, da leishmaniose. Nós tivemos, nós temos 2 casos suspeitos, um em Cachoeiro do Campo e um na Serra da Siqueira, mas eles foram colhidos como suspeitos, e não posso confirmar, mas são suspeitos, okay. Tá? Um, inclusive, o Cachoeiro e lá no Serra da Siqueira. Então, casos suspeitos de leishmaniose canina. Doutor Núncio, então a comunidade do Leite pode ficar tranquila, que está nos ouvindo agora? A princípio, sim. Eu queria dizer o seguinte, qualquer dúvida... Com relação à dengue? Com relação à dengue, sim. Não há foco naquela região, não. Em relação é importante a população que está ouvindo, é o seguinte, qualquer dúvida em relação a foco de dengue, ou um cachorro em condições adoecido e tal, comunicar para a gente, porque às vezes a pessoa acha que o cachorro está doente ou solta o cachorro fora, entendeu? E aí que cria um problema, porque a gente atua em cima de notificação, atua em cima de denúncia também, né? Então, se a gente não conhece, a gente não pode intervir. Então, para nós é um problema. Então, a notificação para nós é fundamental, em qualquer desses níveis, né? A saúde do trabalhador, como eu falei, a gente já está instalando o processo agora de diagnóstico, todos os agentes comunitários de saúde
né, das equipes de PSF foram capacitados para fazer esse diagnóstico, para a gente ter uma planilha específica, e vão cadastrar casa a casa os trabalhadores, e a gente vai, então, mapear o risco, né, dos trabalhadores de saúde no município, né. Em relação ao estado nutricional, para nossa surpresa, né, que não é uma surpresa, que é dado no nacional, nós estamos acompanhando a questão nacional. A nossa criança, o problema nutricional hoje é obesidade, não é desnutrição. Nós temos 5% de desnutrido e em torno de 15% quase de obeso ou sobrepeso. Então, é uma questão muito mais complicada, porque você educar a família para que as crianças não tenham sobrepeso e não sejam crianças obesas, porque a morbimortalidade, né, assim, a chance de adoecer e de morrer em função da obesidade é muito maior quando quando a obesidade aparece na primeira infância. Esse recorte até os 5 anos, é até os 5 anos, de 0 a 5 anos. Tá? Então, isso é uma questão nacional, é uma questão mundial, né? E a gente está inserido nesse contexto também. Então, a gente já começou a trabalhar a questão da avaliação nutricional, já fizemos isso e já distribuímos esse trabalho para as unidades de PSF. A questão do gerenciamento de recursos, de resíduos sólidos da saúde. A função da vigilância ambiental é pedir com que as empresas que geram esse tipo de resíduo façam um plano de gerenciamento desse resíduo. Então, esse é um plano que toda empresa é obrigada a fazer. Em cima desse plano, a gente avalia esse plano, um técnico nosso avalia esse plano. Se ele estiver de acordo, aí somente após esse acordo nós damos o alvará sanitário. Então, que é previsto, inclusive, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Exatamente, exatamente. Então, assim, agora, a coleta desse material, depois dele ser processado, aí é por conta da empresa e por conta do meio ambiente, já não é da nossa área específica mais. Então, o que a gente faz é fazer o plano, exigir o plano de gerenciamento e ver se esse plano está de acordo com a especificidade do produtor desse resíduo. Né? Os aterros, né? Os aterros também não são diretamente vinculados à sanitária, à vigilância ambiental, mas a gente já esteve no aterro. É um aterro que tem problemas relacionados, quer dizer, ele não pode ser considerado um aterro sanitário ainda, né? Está no intermediário ainda, e há algumas, já foi feito um relatório ao meio ambiente na época era a Secretaria de Obras que mexia, depois passou para o meio ambiente, mas foi encaminhada à Secretaria de Obras na época, dizendo quais que seriam as necessidades para a regularização desse aterro. Inclusive porque existe uma lei, né, que o depósito de lixo que não seja um aterro sanitário, né, tem um prazo até agora, até esse ano, para poder serem resolvidos. Né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque chega até a gente denúncias, né, além da contaminação ambiental, de lá estar virando uma área de depósito de animais abandonados, sabe? Isso é sério. As pessoas estão levando cachorros e abandonando naquela região da rancharia, próximo ao lixo. A gente tem cadáveres cuidado, e cachorros vivos também, que estão comendo daquelas resíduos. A gente tem um cuidado, a vigilância sanitária, por exemplo, quando há apreensão de produto, né, não adequado ao consumo humano, né, com risco de contaminação, a gente, antes de levar lá, a gente pede para abrir uma vala, só depois dessa vala aberta que a gente faz o depósito, para poder fechar imediatamente, para poder evitar riscos de decidir a pessoa ir lá e realmente usufruir de animais né, ou às vezes até de pessoas usufruírem desse material. Porque, igual que eu falei antes, às vezes a aparência do material pode parecer boa, mas é um material que pode estar contaminado. Então, a gente tem esse cuidado anteriormente. A questão do manganismo, eu não sei te falar, e para mim não é uma surpresa, mas é uma possibilidade. Agora, eu sei, por exemplo, da questão do arsenismo, né, a questão do arsênico, que existe na região, inclusive vários trabalhos na UFOP sobre a questão do câncer, né, em relação ao broto de samambaia, e uma das hipóteses, né, que a gente sabe é que a broto de samambaia, ela acumula arsênico na sua raiz. Então, pode ser que a ingestão desse broto de samambaia seja responsável pelo aumento de câncer no trato gastrointestinal. Em função desse tipo de situação e de outros, que nós fizemos um acordo com a Universidade também, do laboratório lá, da questão da análise físico-química que não existia antes. Então, essa busca, né, de
de metais pesados na água vai começar a ser feita também. Que bom, doutor. Tá? Então, a gente está com esse projeto de andamento. Tá? Só fazer um pedido aqui por último, presidente, se eu permitir. Sei que não depende exclusivamente da vigilância sanitária, mas da agropecuária também, de acelerar aquele processo de decreto do sistema de inspeção municipal para ser, né, regional, para os fornecedores de Itabirito poderem negociar aqui, comercializar aqui, Mariana, aqui em Itabirito, a gente criar essa regional. Aproveitando essa questão, é o seguinte, a lei hoje do SIM, não, o produto que tem o SIM, que é o certificado, o Serviço de Inspeção Municipal, o certificado do SIM, ele só pode ser comercializado legalmente dentro do próprio município. Então, assim, os comerciantes, né, que adquirirem produtos, né, que foram comerciantes de Ouro Preto, que adquiriram produtos com SIM de outro lugar que não de Ouro Preto, esse produto será apreendido, independente da condição dele, porque é uma ilegalidade. Entendeu? Então, assim, são situações difíceis, a gente está discutindo, mas assim, é uma ilegalidade, a gente não pode ir contra a lei. Então, assim, é fundamental que as pessoas entendam isso. Mesmo que o produto esteja bem conservado, apto ao consumo, ele é ilegal. Entendeu, vereador Roberto? Certo? E aí a gente precisa de um decreto, então, a gente tem que ter um cuidado regulamentando essa coisa regional. Porque senão, um queijo de Itabirito que está em plenas qualidades e passou pelo SIM de Itabirito não pode ser comercializado em Ouro Preto porque não tem um decreto que regulamenta isso na região. E aí está gerando prejuízo para as famílias da nossa região dos Inconfidentes aqui. Então, peço ao senhor para nos ajudar nisso aí. Beleza, Wander. Só Núcio, chegou mais uma pergunta aqui para mim. Hoje, o povo de Ouro Preto está tendo muita dificuldade, a gente tem sido bastante requisitado, com limpeza de fossa. O que a vigilância sanitária pode intermediar em relação a isso? Porque o município, várias cidades, por exemplo, de Glaura, Amarantina, a gente está tendo muito pedido de limpeza de fossa e não está acontecendo por parte do município. Onde que a vigilância sanitária pode ajudar nessa situação? Olha, a gente pode fazer uma solicitação, né, junto, porque não é da área da vigilância, entendeu? Especificamente. O que a gente... Porque a situação nossa às vezes é delicada, é o seguinte, se a fossa vazar, nós vamos interditar o local. Entendeu? Assim, em Glaura está acontecendo isso. Então, quer dizer, você vê a situação nossa é delicada, porque não é da nossa ação. A gente não tem um poder, não é o poder, mas não pode... A responsabilidade é do município, não é isso, da limpeza? Pois é, você tem que ver essa questão legal. Porque senão volta aquela situação, né? No caso do SEMAI, né? Senão volta aquela situação. Como que nós, por exemplo, no caso da vigilância sanitária, vai lá e notifica um comerciante, né? Mas o município mesmo não cumpre a sua função. Pois é, isso que eu estou falando. Então, assim, a questão legal, eu não posso ir contra a questão legal, tá certo? Então, o que a gente pode fazer, né, trabalhar conjuntamente, né, aos demais poderes para poder solicitar esse tipo de atuação, porque o problema, né, da limpeza de fossa não é ligado à vigilância. Sim, né? É para justamente ajudar. Sim. Isso é tranquilo. Eu só poderia aproveitar a alta audiência aí, o telefone de contato, né, no caso da vigilância sanitária, para que o cidadão, esse que se sentir prejudicado, a vigilância, né, acionar também a vigilância sanitária. Sim, a vigilância sanitária é o 3559-3250 e a vigilância epidemiológica 3559-3294. Ela está na apresentação. Com a palavra, vereador Zé do Bingo. Doutor Núcio, queria cumprimentar o senhor, agradecer e dar parabéns, né? E cumprimentando o senhor, cumprimento toda a equipe lá da Vigilância Sanitária. Não há saúde sem prevenção e promoção. Bem falado aí na apresentação do senhor aí, que pouco aparece o trabalho, graças a Deus, né? Não está aparecendo porque não está tendo doença, então porque está sendo bem fiscalizado. Mas queria pedir para a sua pessoa que, dentro da própria secretaria, cobrasse também dos agentes de saúde que trabalhassem em união com a vigilância sanitária, porque eu sei que são poucos técnicos e a demanda é grande no município inteiro, apesar que eu acho que nós todos deveríamos ser mais vigilantes a isso, né? Eu acho que o próprio cidadão poderia ajudar, né, comunicando, informando algum foco de alguma doença, como diz o Chiquinho ali, nos cachorros que estão ali disposto ali com doença. Então eu acho que tem muito espaço
o agente de saúde, que hoje é um grande funcionário da saúde, né? Um meio de comunicação importantíssimo que a saúde tem no Brasil inteiro, é os agentes de saúde. Eu prezo muito pelo serviço deles, eu acho que eles sabem mais do que o médico, porque quando chega uma demanda para o médico, ele já sabe daquela demanda e ele que leva, então ele sabe de todos, o médico sabe só de qual que vai lá. Então eu acho que poderia ser conversado isso aí, lá dentro da secretaria, que está tudo junto ali, a vigilância sanitária com a saúde, e colocasse também os agentes de saúde vigilante junto com a sanitária. Então, acho que vocês teriam muito mais ganho. Dá parabéns pelos seus trabalhos e avisar a população que eu acho que todos nós somos vigilantes sanitários. Convidar a todos, o senhor já informou aí o telefone, eu acho que é dever de todos, né, colaborando com a saúde de cada um. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra primeiro o Denilson, depois o senhor que já pediu lá, viu, vereador? Santa Maria. Vereador Denilson. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora Solange. Parabenizo toda a equipe da Vigilância Sanitária, na pessoa do Superintendente de Vigilância em Saúde, Núcio Antônio Araújo. Tem feito um brilhante trabalho no município, eu tenho acompanhado. E eu quero tirar uma dúvida com o superintendente. A questão da água do açude, de Cachoeira do Campo. O senhor falou que orientou um certo cidadão, dono de uma mina, que se fosse usar água, colocasse cloro, né? Então, está escrito lá na água, onde o pessoal usa essa água, chamada açude ali em Cachoeira do Campo, a maioria do pessoal de Cachoeira do Campo usa essa água. Está escrito lá, não potável. Mas as pessoas, inclusive, aproveitando a audiência, eu quero dar uma boa tarde para o Divino, lá em Cachoeira do Campo, fotógrafo. Ele me parou e me pediu informação a respeito, se eu sabia alguma coisa da água do açude. E aproveitando a sua presença, eu quero te perguntar, é realmente potável ou não? Porque o povo colocou uma placa lá, não é potável. E o povo continua bebendo dessa água. Eu sei que a Vigilância Sanitária está preocupado com quase 80 mil habitantes, né, de Ouro Preto. Essa é caso de saúde pública. Só uma parte, vereador. Acho que nem é o caso de ser potável, não, se é próprio ou não para consumo. Isso, né? Isso mesmo. Obrigado, Chiquinho. Então, eu queria que o superintendente... Houve uma esclarecendo aqui, essa é uma área de atuação da vigilância ambiental, né, que faz parte da vigilância de saúde. Houve uma vistoria lá dos técnicos da vigilância ambiental e também do pessoal da zoonose, ligada à vigilância, né, também ambiental, e foi verificado que a montante da captação, quer dizer, existe uma lagoa e tem um lugar onde tem uma bica, né? Então, nas margens da lagoa, acima, né, da captação, existiam fezes de animais, né, e não havia uma proteção física, né, em relação à área que estava lá. Então, sim, essa água, então, como apesar de não haver, né, assim, quando há chuva, por exemplo, essas fezes podem ser levadas para dentro da lagoa, e o que levou ao aparecimento, como foi verificado, né, na análise, né, a presença de coliformes, né, bactérias que estão presentes em fezes, né? E aí, coliformes assim, totais, né? Então, assim, havia então essa água é imprópria para o consumo humano. Não, foi só feita a questão dos coliformes, né? E aí, o que a gente sugeriu ao proprietário? Que ele demarcasse a área, isolasse a área de captação para poder evitar a entrada de animais, porque o problema é o seguinte, como é uma lagoa, os animais também entram para poder beber água. Então, ele acaba contaminando. Então, tem que ser uma cerca que não permita
animais de grande, médio e pequeno porte que adentram na lagoa. Então, essa é uma questão que tem que ser feita. Outra questão também é o reflorestamento da área, para poder preservar a qualidade também da área. E dizendo o seguinte, que essa água ela não é adequada ao consumo, mas numa situação emergencial, se a pessoa quiser, ela pode fazer a filtragem dessa água, né, usar um filtro, e depois fazer a cloragem dessa água. Né? Existe umas pastilhas de cloro que são distribuídas pela unidade de saúde e tem a informação da quantidade de água para cada pastilha. Nesse momento, né, ele faz a filtragem, ele faz a cloragem, aí a água ela pode ser utilizada, inclusive, para o consumo humano. Agora, não é o ideal. Por quê? Porque você tem que ter todo um cuidado, né, nesse processo todo para poder evitar a contaminação. Então, o ideal é que te utilize a água encanada. Né? Obrigado pelo esclarecimento. Com a palavra. Sim, vereador Zé Maria. Núncio. Gostaria de parabenizar o senhor, né, de estar aqui dando esclarecimento e essa audiência pública, né, dando bom esclarecimento para nós, que até agora eu observei, né, que o senhor não está deixando a gente na dúvida. Também o Denilson, né, falou até a pergunta sobre a água do açude. Eu moro um pouco para cima, e quando saiu o aviso, né, que aquela água daquela bica, a água do açude, não poderia ser usada, né, para consumo humano, aí abalou muita gente de Cachoeira, a comunidade Cachoeira do Campo, pode dizer inteira, e ao mesmo tempo até pessoas de fora, passando ali, utiliza aquela água para levar, para colocar no filtro. Isto aí, há muitos anos, né, a gente mora em Cachoeira do Campo já há muitos anos, a gente tem observado isto. E o análise que foram feitos, que 1 ou 2, não sei já. Foram 2. Foi 2 vezes, né? Ainda a comunidade está um pouco confusa, os que me procuram. Isso quer dizer que o análise foram feitos em cima, naquela água de cima, que cai a água do Matoso, né? E eles querem justificar que use a água daquela biquinha. Tem uma caixa, né? Tem uma caixa ali, e isso quer dizer que é o nascente que tem ali, naquela água da biquinha. Inclusive tem 2 biquinhas. Eles consideram que uma é suja, que uma corre assim, estou concluindo, sim. No córrego, e outra, isso quer dizer que é o nascente. Então, eu gostaria, se tivesse condições, fazer uma análise só da biquinha. Porque foi um pouco misturado, eles não estão, a comunidade não... eles não estão entendendo bem, que eu tenho bastante reivindicação, assim, não faz uma análise só da biquinha, só desta biquinha, que nós usamos, né, para colocar no filtro, coisa e tal, como água, igual estava a placa lá, já foi falado aqui, né, água, como água potável, não, que ela não tem tratamento, né, quase como água mineral, não é isso? Deixa eu explicar um pouco melhor. Assim. O que acontece é o seguinte, os mananciais, né, as bicas ou as nascentes são afloramentos, né, que eles chamam de lençol freático. Né? Então, o que acontece? Se há uma contaminação do lençol freático, esse afloramento, essa mina, ela vai minar já contaminada. O que a gente entende é o seguinte, se há um lençol freático, quanto mais superficial ele for, maior o risco de contaminação. Como há 2 bicas, né? Uma bica, vamos dizer que seja do lençol freático, e a outra seja da lagoa. Mas a lagoa está sobre o lençol freático, a gente entende que há uma captação do lençol freático dessa água dessa lagoa.
Então, para dirimir qualquer dúvida, eu convido o senhor a gente marcar um dia, a gente vai lá junto, o senhor vai junto com a vigilância lá, ambiental, ele escolhe o momento lá, a gente manda analisar separadamente, aí não tira dúvida. Somente entendeu? a da bica, né? Que a dúvida deles é que eles não estão querendo mas concordar. Escolheram da bica, mas assim, para dirimir qualquer dúvida, a gente vai junto, você pode combinar com a gente, da bica você vai junto lá e a gente faz análise específica. É a reivindicação da comunidade lá, é isso, eles querem saber da bica só porque misturou um pouco os análises, né? Sem problema. É isso, então eu vou fazer isso, eu vou lá um dia agendar, né? Isso. Para que nós vamos no local, né? Que é muita preocupação da comunidade lá sobre isso. E cachorro na rua também é dessa área, né? Eu estou concluindo, senhor presidente, só que eu tenho uma pergunta e ao mesmo tempo, né, uma reivindicação também, igual já foi da água também, e cachorro na rua é o seguinte, a gente, eu até cheguei a comunicar até na vigilância sanitária sobre cachorro na rua, que é muito, principalmente a rua que a gente mora, parece que o gosto vai e solta lá, aquela quantidade de cachorro. Eu reivindiquei a carrocinha foi lá, mas na hora que correu o comentário que foi avisado, às vezes dona dos cachorros saiu assim, os cachorros saíram acompanhando, foi para longe, esperaram a carrocinha passar e voltar. Os cachorros continuam na rua. E um moço, na hora que os moços da carrocinha estavam com um cachorro quase colocando no carro, ele chegou e proibiu colocar na carrocinha. E assim que a carrocinha foi embora, soltou o cachorro na rua de novo. Eu voltei a reivindicar. A carrocinha, o moço da carrocinha falou, está precisando, então para ir ali tem que ir com a polícia. Para a carrocinha ali pegar os cachorros, tem que ir com a polícia. Eu pensei, seja do modo que for, só que os cachorros é uma latição a noite inteira, e as reclamações são muitas das pessoas, e que é o bem, vou dizer melhor, pessoas do bem, que essa pessoa que foi lá proibiu colocar o cachorro na carrocinha e continua deixando o cachorro na rua, quer dizer que não é pessoa do bem, que não quer o bem. A relação nossa com o cachorro, né, eu já falei aqui numa outra audiência, é o seguinte, a gente tem a questão nossa com a zoonose, ou seja, com os animais que são potencialmente transmissores de doença para o homem. Então, o cachorro tem a questão da leishmaniose, tem a questão da raiva, né? E tem a questão também da agressão física mesmo. Então, o que a gente tem feito hoje é a captura de cachorro mediante denúncia, né? E o cachorro errante em si não tem problema, assim, um cachorro sadio que está errante não tem problema. A questão básica é essa, né? Então, a questão de denúncia mesmo. Se denunciar, nós vamos recolher. É isso, eu agradeço pela resposta. Agora, sobre a vacina também para os cachorros, que não apareceu lá em Cachoeira do Campo. Não apareceu no Brasil todo, assim, porque houve um problema. Só essa pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou terminando. A questão da vacina antirrábica, que houve uma questão de desabastecimento, né, e não houve, o ano passado, a vacinação antirrábica em função de não haver vacina disponível. A informação que a gente tem é que, inclusive, esse ano será antecipada para abril ou maio, mas a gente não está confirmado ainda. Tá? Palavra, Roberto Leandro, vereador Roberto Leandro. Palavra. Senhoras e senhores, ouvintes, vamos agradecer você em seu nome e agradecer a todos os servidores, né, da equipe da saúde que cuida da vigilância, né, e principalmente pela ação não só de fiscalização, mas pela ação preventiva e educativa que todo o seu grupo faz, que a vigilância sanitária faz para o município de Ouro Preto. Então, externar aqui o mandato do vereador Roberto Leandro está à disposição, né, para que nós possamos continuar juntos com o povo de Ouro Preto, né, promovendo a cada dia que passa um ambiente mais saudável, né, e uma vida com mais qualidade para todos. Então, vamos continuar nesse esforço. A gente reconhece, né, a dedicação que tem e que dá a cada servidor público, né, sobre a sua direção, sobre a sua orientação. Eu acho que o caminho é esse, né, a gente buscar sempre essa melhoria, porque sempre terá algo mais a ser feito.
Então, é conscientizar mesmo, aproveitar que a audiência, né, da TV Câmara, da Rádio Câmara, pela brilhante explanação que você trouxe aqui, não só para nós vereadores, mas para todo o povo de Ouro Preto. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer, né, à Câmara, né, e todos os ouvintes, né, essa oportunidade, e dizer que a gente está à disposição, né, a Vigilância de Saúde do município está à disposição para, sempre que houver necessidade, a gente fazer os esclarecimentos que forem necessários. Tá? Muito obrigado. A palavra, vereadora Solange. Eu gostaria mesmo de estar colocando aqui, vejo que é um trabalho de necessidade nossa, né? Questão de saúde sempre é muito importante, e ainda mais um trabalho de prevenção e até mesmo de corte daquela situação que a gente não pode estar ingerindo. Até colocado aqui pelo Érico, que vocês trabalham, entre aspas, com uma parceria aí pela questão dos açougues e outros derivados que a gente utiliza no comércio. Então, está aí a tamanha importância. Eu quero colocar aqui que tem uma sugestão, né, igual o caso que deu tanto dúvida em questão da água de Cachoeira do Campo, por ser uma fonte pública, e outras situações também que podem vir a ser público, né, igual a questão de um posto de saúde, até mesmo de uma creche, enfim, que seja a partir do trabalho de vocês e aquilo já ser sanado, ou que tenha já uma resposta conclusiva, igual a questão da água, né, que é uma água que não é a contaminação caso de morte, mas sim de um verme, né, contaminação fecal. Então, não é que a pessoa vai ingerir aquela água e vai morrer imediatamente, não é isso. Então, que esclareça através de boletim ou através de uma rádio, quando for uma situação, e principalmente pública, que mais de uma pessoa utiliza da mesma situação. Então, é mesmo uma sugestão e um pedido que eu faço a vocês. E no mais, às vezes que a gente tem precisado realmente da secretaria, vocês têm atendido à altura e com responsabilidade, que é o que eu vejo que essa secretaria tem que ter muito, e é o que está tendo até então. Eu desejo que dê continuidade nos trabalhos, que continue realmente dando certo. Obrigado. Isso é importante porque a gente tem utilizado os meios de comunicação quando acontece uma situação mais específica, por exemplo, recentemente, agora em relação ao carnaval, né, a gente teve na Rádio Ouro Preto discutindo falando um pouco sobre a questão do carnaval, a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, sempre, né, que a gente pede os meios de comunicação tenham atendido a nossa solicitação, e o contrário também, eu te deixo claro que toda vez que houver necessidade, a gente está disponível para prestar qualquer esclarecimento. Tá? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Podemos? Pois é, doutor Núcio, a gente quer parabenizar a presença do senhor aqui hoje. É uma alegria muito grande as informações que o senhor passou. Mas o Brasil hoje está bem avançado nas questões da erradicação das epidemias de doenças. E não é diferente em Ouro Preto, a gente vê o trabalho do senhor com a equipe, sempre notificados, nossos ACS, dentre outros, buscando trazer à nossa comunidade as informações, orientando. Lá onde que eu moro, no bairro Água Limpa, a menina que faz serviço lá, ela é muito preocupada, o pessoal da dengue passa constantemente, e nós temos que, no último sábado foi feito o dia D de combate à dengue, né? E agora o Aedes aegypti, agora ele está também acompanhando a tecnologia, né? Agora é dengue e a chikungunya, né? Chikungunya. Então ele agora está também buscando os aplicativos de avanço. Descobre um e vai outro, né? Então nós precisamos de ter essas pessoas trabalhando, orientando, porque não é fácil esse trabalho de vocês, nós respeitamos. Essa questão também da vigilância, nós recebemos, alguns dias atrás, algumas reclamações sobre a epidemia de lesmas aqui na região de Ouro Preto, principalmente Morro Santana, Piedade, esse lado mais frio aqui, tem aparecido muitas lesmas. Eu fui lá ver, tem lesmas lá, não exagerando, o tamanho desse microfone aí que está em cima, aí, lá no Morro Santana, eu vi lá, né? Lesma com mais de 50 centímetros, lá uma epidemia diferenciada. E realmente, eu fui lá para ver, porque eu não acreditei quando a moça me falou, né?
E no dia que eu estive lá vendo, eu não levei uma máquina tirar foto, eu falei, cara, tira e manda para nós, para mostrar ao pessoal, porque rato aqui em Ouro Preto, lá perto de casa, rato lá é promovido a gambá, o bicho lá é criado, né? Ué. Lá o dia que eu entrou lá em casa para matar, eu tive trabalho, quebrei 2 cabos de vassoura e ainda pus gato e cachorro para ajudar, porque o bicho estava pegando, né? Mas diminuiu um pouco as ratazanas dos rios aí, né? Então eu gostaria que o senhor falasse também dessa questão, o pessoal do Morro Santana está ouvindo, o pessoal da Piedade, e lá em casa também começou a aparecer bastante lesmas. E isso é preocupante. Eu até conversei com uma pessoa da região de Ouro Preto, que entende um pouco dessa... Disse que nessa região nossa, trouxeram para cá aquele escargot para comer e tal, aí não deu muito certo, soltou, ele cruzou aí com essas lesmas, aí misturou a bicharada toda aí, né? E realmente os insetos aí, dentre outros, e deu essa epidemia. Tem algum estudo, é verídico, já foi feito, alguma análise, o senhor pode falar, o pessoal está ouvindo, é importante que me passaram isso aqui. Bom, isso é uma questão ambiental muito séria, porque as pessoas esqueceram um conceito, né, que é fundamental, que é o conceito de ecologia. Então, assim, quando você procura colocar, né, uma espécie num lugar que ela não é comum para ela não tem os predadores naturais. Então, a tendência dela é proliferar cada vez mais. Isso cria um problema ambiental muito sério. Então, isso é uma questão muito complicada, porque você tem que mexer, então, no ecossistema daquele animal para poder ver se a gente consegue evitar que essa epidemia, ou que esse surto, ou que essa infestação aconteça. Eu não tinha conhecimento até agora dessa questão, né, especificamente das lesmas, né? Eu vou pedir para o pessoal da ambiental e da zoonose para dar uma olhada lá. Depois você podia me passar isso por escrito, né, para poder a gente ver, que aí a gente faz uma avaliação local para poder intervir de maneira a não piorar o ecossistema também, porque você cria, igual, né, o vereador estava comentando aqui, se você entra com, por exemplo, um pesticida, alguma coisa desse tipo, você vai quebrar o equilíbrio que já estava ruim ali dentro, vai piorar a situação. Então, em geral, essa análise deve ser feita com muito critério, para a gente poder, às vezes você resolve um problema local momentâneo e cria um problema futuro maior. Então, se a gente tiver competência, a gente vai fazer, se a gente não tiver, a gente vai acionar, né, uma pessoa especializada para poder ajudar a gente. Tá? Isso é muito importante, porque a gente fica preocupado que a gente vai acompanhando a fiscalização da saúde, mas vai aparecendo também, parece que os vírus vão ficando mais fortes, também os fungos, dentre outros, e tudo vai proliferando, tudo vai se aumentando, né? Agora eu queria falar com o senhor também sobre a questão dos cachorros na rua. Zé Maria falou aqui dos distritos, mas aqui em Ouro Preto também não é diferente. Não é diferente. Uma cachorrada na rua aí, aqui na frente da Rádio do Sul, eu encontrei 11 cachorros na Rua Xavier da Pica. E esses até estavam sadios. Eu já vi no meio dessa cachorrada, cachorro tudo peladeira, com berne. Nós chegamos até a curar um que estava lá com berne. E o companheiro Tomate, que vem de frente à rádio ali, gosta muito de cachorro, quero até mandar um abraço, Tomate. Nós conseguimos pegar, esse era manso, e nós o curamos. Jogamos remédio direto lá. Hoje ele não pode nem me ver, não. Tomou raiva de mim, mas curamos a berne dele. Agora, o que pode ser feito? Porque a carrocinha não está pegando, porque não pode fazer eutanásia. Em Itabirito, nós buscamos as informações, lá faz a vermifugação, castração e faz uma feira de doações. Porque ainda não alcançamos esse objetivo em Ouro Preto. Existe hoje, né, a gente trabalha com essa carrocinha, né, vamos usar esse termo, que o pessoal conhece, ela é terceirizada, né, no município. E no contrato que foi feito já há algum tempo, a gente ele não consta nesse contrato a castração de animais. Então é só o recolhimento, né, e manutenção. O que a gente tem feito, né, são parcerias com as ONGs que trabalham com animais em Ouro Preto para fazer as feiras de doação, né. Recentemente, esse início de ano agora, nós já acordamos com uma das ONGs que haverá uma feira, né, mensal, né, de adoção, com o apoio da Vigilância em Saúde do município. A gente está aguardando uma questão, uma definição um pouco melhor da legislatura, né? A gente encaminhou uma proposta ao vereador Leandro sobre a questão de uma legislação que
fica um pouco mais clara em relação a essa situação. Por quê? Hoje em dia, a lei diz que a carrocinha pega e tem que dar um destino adequado. Só que esse destino adequado ficou no ar. Não pode soltar o cachorro, porque o cachorro errante tem que ser capturado. A eutanásia só pode ser feita em situações específicas, né, determinada pela legislação também federal. Então, aí, em determinadas épocas do ano, tem acontecido do local onde os cães são colocados, ficar com uma população muito grande, a gente não poder ter colocado. Então, nós ficamos nesse impasse hoje, né, o vereador Chiquinho já participou de algumas reuniões, e a gente tem tentado achar uma solução que seja adequada, né, à necessidade do município, às condições, inclusive, né, da legislação e que atenda a comunidade em geral. Porque é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o que é o trabalho da zoonose, né, que é o que se chama da carrocinha, e do trabalho do acolhimento de cães e uma manutenção desses cães, entendeu? Então, do ponto de vista, né, da zoonose, a gente deveria pegar o cão, né, fazer a testagem para a doença e liberar esse cão para um abrigo, né, seria o ideal, porque a gente não tem uma estrutura para poder ficar com esse cachorro lá. Então, essa questão hoje, ela tá realmente num momento de definição, né? A gente está com uma processo de definição, e a gente tem feito esses esforços com as ONGs, a organização civil organizada, para poder tentar minorar esse processo. Agora, todo cachorro com suspeita de doença ou de agressividade, a gente tem recolhido. Né? Sim. Anúncio. Eu vou passar, só um minuto, vereadores, eu vou passar também, pedir o serviço aqui de apoio, aí até se alguém quiser fazer uma pergunta, está à disposição, pode passar no nome, nós vamos dar a oportunidade. Por ser audiência pública, se tiver alguém aí no bairro, às vezes tem alguma coisa que nós falamos aqui, está à disposição aí da plateia. Presidente. Pois não, Chiquinho pediu ali primeiro, por favor. Presidente, vamos fazer a coisa democrática. Pois não, Chiquinho. Só pedir o apoio do senhor como base do governo, para que se encare como política pública realmente essa questão e que se consolide o repasse às ONGs, às associações que querem fazer o abrigo, querem chipar os animais, para a gente ter a guarda responsável. Estou ciente disso, né? E querem fazer todo o processo de castração. Uma castração, uma cadela, pode gerar em 2, 3 anos, cerca de 300 a 400 animais a menos nas ruas da cidade. Então, acho que é aí que nós vamos solucionar o problema. Porque quando a Câmara, né, não foi eu, a Câmara trouxe essa lei, discutiu com o governo, colocaram a culpa assim, agora não pode matar mais, então por isso que a cidade está cheia de bicho. O negócio não é por aí. É saúde pública, é um ser vivo, então precisa de investimento. Peço ao senhor para nos ajudar. O senhor também que é amante da causa animal, sim, o senhor nos ajude nisso aí. O Chiquinho, nesse ponto a gente tem que apoiar, sim, com certeza, Chiquinho. A gente vai conversar com o Vídeo, nós somos em base hoje, e eu gostaria até depois do doutor Nunes falar se já foram em Itabirito, viu o modelo de lá, porque é muito importante para o vereador Roberto Leão. Só para relatar aos senhores que a proposta do Núcio encaminhou para o governo, para se tornar uma proposição de lei, ela foi recolhida, né? Ela está em redação final para ser encaminhada essa casa. Eu acredito que já nas primeiras semanas de março, essa lei, né, que foi encaminhada pelo doutor Núcio, preparada e articulada pela equipe da vigilância, né, será trazida a essa casa, e aí nós convidamos eles novamente para retornar aqui, para tirar esclarecimentos e também coletar as contribuições dos seus vereadores. Então, eu queria propor ao senhor, sim, Chiquinho, que já convidasse as associações antes da lei vir a casa, porque aí vai evitar da gente ter que ficar fazendo emenda aqui, de ter que ficar trazendo para o plenário as discussões. Sei da boa intenção do doutor Núcio e sei da boa intenção das ONGs. Então, eu acho que seria diplomático sentar com elas aqui. Eu tenho um projeto de lei, a gente está encaminhando. Acho que seria... Sim, isso a gente articula, já fica firmado o compromisso com o doutor Núcio. Assim que a legislação estiver pronta, né, antes de apresentar, a gente faz uma reunião lá no gabinete, e desde já fica convidado todos os vereadores, né, e as ONGs. Se me convidar, eu vou com o maior prazer. Não, já estão convidados, véio. Todos. Viu, Núcio? Fica esse compromisso. Claro, sem dúvida. Presidente, pela ordem. A gente, só um minutinho, respondendo um pouquinho, senhor, assim, nós fizemos
uma ação, né, de conhecer o pessoal de Mariana, de Itabirito e de Lafayette. Então, os nossos técnicos foram visitar esses locais e essa proposta de legislação foi feita baseando no que a gente achou que era o mais interessante nesses 3 municípios, né? Então, foi feita uma proposta que vai ser para ser discutida mais amplamente depois. Quais foram os municípios, Itabirito? Itabirito, porque houve um seminário em Mariana, né, onde participou Mariana, Itabirito e Ouro Preto, e depois a gente foi a Lafayette, porque a médica veterinária que fez uma palestra em Mariana era de Lafayette, nós fomos lá conhecer o espaço deles também. Então, esses 3 municípios foram visitados: Mariana, Itabirito e Lafayette. Então, nós já temos um modelo para dar uma contrapartida. A gente acredita que sim. Com a palavra, o vereador Nicodemos. Anúncio, veio relatar aqui a respeito do nosso crescimento, né? Secretaria de Saúde. Muitas vezes a gente talvez até cala, fica quieto, porque na realidade nós falamos, falar aqui e lá fora não entrar em ação, não resolve. Tem muito o que falar. O presidente perguntou isso, eu queria, né? Eu fiquei calado, quieto, mas resolvi. A respeito dessas bicas da água, né? Tudo é saúde. Tem uma bica na Rua da Fumaça, ali na Rua Santa Rita, que, né, o indivíduo olha para lá, vê se está com sede, mas para tentar tomar uma água, difícil, né? Eu não sei o patrimônio, o que acontece, que não pode mexer, que lá não pode. Tem que ter sujeira ali. Ali tem que estar sujo, né? Tudo a espécie precária. Se você for fazer uma limpeza lá, não pode, o patrimônio não pode mexer. Aí lá está a sujeira. Piedade também do mesmo jeito. A bica, né? Do mesmo jeito. Esses córregos aí, muitas vezes, né? Esses ribeirão aí, a gente espera que o governo, numa hora, tome uma providência, né? Veja o que pode fazer. Porque tem hora que você passa no lugar, mau cheiro, que você nem aguenta. Como já foi dito aqui a respeito das fossas. Fossa superlotado, cheia, né? Transbordando, né? Para ir lá, no caminhão ir lá e limpar a fossa, é dificuldade. Então a gente tem que relatar e falar, porque, né, não pode ficar calado. A gente está faltando ação, entendeu? Na realidade, está faltando ação. A respeito da dengue, os vigilantes passam aí tudo olhando nas casas e tudo. Você vê muito local aí que para os veículos estão apreendidos. Os veículos aí estão apreendidos aí. Parte dos veículos. Vai lá. Se não tem um criatório de dengue lá, vai lá e fiscaliza, não tem. Se tem alguma coisa, uma manutenção lá, não tem. Tudo a céu aberto, depósito de água ali parado. Mais um minuto. Tudo mais. Então, a gente às vezes fica calado, porque, né, fala, não adianta. Na realidade, nós está faltando ação aí do poder público, né? Do executivo, aí está faltando ação e às vezes coisas mínimas, né? Tinha que estar dando uma olhada. Isso aí, muito obrigado, presidente. Rapidamente, assim, os locais de apreensão de veículo, locais onde tem borracharia, né, e material desse tipo, a gente chama de ponto estratégico. Eles são visitados em períodos menores do que as casas, exatamente porque são pontos onde há um risco maior. Então, todos esses pontos eles são visitados com regularidade muito maior, mais regularmente, e todos os focos são tratados. Então, mesmo que não se ache larva naquele local, a deposição de larvicida para poder evitar que, se houver, né, uma chuva ou acúmulo de água, eles sejam eliminados, né? Agora, a questão das bicas é o que eu falei. Nós vamos, se esse projeto nosso for aprovado, a gente vai iniciar um trabalho de avaliação desses mananciais, dessas bicas em Ouro Preto, para poder realmente identificar quais que têm ou não a potabilidade ou quais são adequados ao uso, tá? Pois não, pode. O vereador Dentinho falou, e realmente, Ouro Preto, queria saber se está tendo algum trabalho em cima disso, que aumentou muito o Ouro Preto, o número de rato em Ouro Preto. Rato todo tipo, né? De pequeno escalão, de grande escalão, como diz o vereador Dentinho, né? O que mais tem hoje em Ouro Preto é rato, aumentou muito. Se está tendo algum trabalho preventivo, né, para inibir aí essa infestação de rato em Ouro Preto? É verdade.
O dia que eu pegar o próximo, eu vou pôr um saquinho plástico, a próxima reunião eu trago. Promovida Gambá. O senhor vai Dá despachar para fazer um bife. Dá para fazer um bife. O senhor vai mandar embora pelo Império? Hein? O senhor vai mandar pelo Império o rato, um saquinho plástico? Pode. Doutor Núncio. Rato é uma infestação das mais complexas de trabalhar, porque eles têm uma multiplicação muito rápida e muito grande, e eles se adaptam rapidamente ao ambiente das piores condições. O que acontece com o rato é o seguinte: ele tem que ter lugar são duas situações que favorecem a infestação de rato, né? Alojamento e comida, né? Então, quando você tem, por exemplo, acúmulo, né, de restos alimentares, ou quando você tem acúmulo de lugares de alojamento, para eles poderem se reproduzir, então aumenta a infestação. O controle de rato ele é muito complexo porque eles são animais extremamente espertos. Assim. Eles, por exemplo, se você der um raticida que mata imediatamente na comida, ele não come mais aquela comida. Você tem que usar um raticida que dê o uso, né, uma ação mais prolongada para ele poder. Eles mandam o bando manda um comer e espera ver se ele morre ou não, né? E depois, se ele não morrer, os outros bandos vai e comem. Então, é uma organização muito grande, eles têm uma sociedade muito bem, né, organizada, vamos dizer dessa maneira, então é difícil trabalhar. Então, em infestação de rato, que primeiro é limpeza e diminuição dos locais de comida. E depois, assim, claro que a gente tem que entrar com ação específica, mas como eu falei em relação à lesma, a gente tem que ter uma ação conjunta, uma ação muito bem organizada, porque eles são uma população grande normalmente, e eles têm uma organização social muito bem feita. Então a gente tem dificuldade realmente em diminuir. Tá? Agora, a questão se aplica, né? Tanto a questão da vigilância e saúde, quanto a questão da limpeza urbana, quanto a questão também da população, né, se colocar como parceira desse processo. Tá? Doutor Núncio, o companheiro falou comigo que o rato, o problema dele também é o seguinte: tem o macho e a fêmea, mas mesmo que não tenha o macho, a fêmea consegue ainda... Fato genético. Fato genético, procriar. E é 5, 6, 7, 8, a ninhada é boa. Uma vez E outra coisa, aqui dentro, os esgotos, por isso tem que resolver o problema do esgoto. Cai muita comida, fartura à vontade. E é a lógica natural do homem. Se tem mais dinheiro, mais menino. Tem mais fartura, mais menino. Menos dinheiro, menos fartura. O rato tem comida, bebida à vontade, não tem tratamento de esgoto, o bicho só vai proliferando, nem é pouco não. Não é verdade? A genética, ele cria até sem o macho. A genética dele já então evoluiu tanto que já tem tipo de rato aí que cria sem precisar do macho. É um problema sério. Outra coisa que quero falar com o senhor, doutor, dentro do assunto, tem uma água que foi aqui interditada no Padre Faria, na rua Santa Rita, diz que tem ali um alto índice de arsênio, e a pessoa me ligou pedindo que falasse tentando erradicar aí a dengue, agora a chikungunya, né, que está aí também do mosquito Aedes aegypti. Ela falou, essa pessoa me ligou me dizendo que a água está enchendo a mina, que essa água escoava sentido ali o caminho da fábrica. O senhor tem ciência disso? Então é até importante o senhor anotar, que depois pedir alguém para lá, porque ela tem um depósito nessa mina de água lá, que de repente tem algum foco, alguma coisa, e a gente tem que olhar. Agora, a nossa vantagem aqui, né, doutor, não sei se eu posso explicar melhor, por ser mais frio, o mosquito prolifera menos. A gente prolifera não tem é mais quente, mas não é que não tem o foco, mas por ser uma cidade mais fria, hoje também aqueceu muito globalmente falando. Ouro Preto era bem mais frio. Então nós temos essa vantagem também que ajuda bastante os serviços de vigilância. Eu queria aproveitar essa informação e colocar, assim, a Ouro Preto, a temperatura média de Ouro Preto aumentou. Então, assim, essa segurança que a gente tinha em relação a ser um clima um pouco mais frio, mais alto, já não é tão seguro assim mais. Então, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque, como eu falei anteriormente, os focos estão mais presentes em lugares mais baixos e mais quentes, que é a Amarantina, Cachoeira e no Leite. No Leite não, no Pereira. Agora, Ouro Preto aumentou a temperatura, então esse risco aumenta. Com a chuva vem agora. Igual para o pessoal, se está chovendo muito, não tem problema não, que a chuva vai lavando.
Agora, quando chove, para, e esse intervalo é maior do que 7 dias, aí o risco aumenta, porque é o tempo que a larva, né, do ciclo do mosquito. Então, esse período agora que chove, para, é muito pior do que quando tem aquela chuva mais constante. Porque na chuva mais constante não acumula água, a água vai sendo lavada, né, vai sendo trocada, vamos dizer assim, nos recipientes. Agora o problema, choveu muito, parou, esquentou, então a gente tem um risco maior. Então a população fica cada vez mais alerta, né, em relação a essa questão. E aproveitando para não esquecer, é que agradecer muito, né, o pessoal de campo, a gente de campo, porque eles estão fazendo um trabalho muito importante, muitas vezes difícil, porque atua em condições, né, andando, né, deslocando com sol e tal, e mas o trabalho deles está sendo muito fundamental para a gente conseguir esses índices, esses indicadores que a gente está tendo. Então, queria agradecer muito de público ao pessoal de campo, que tem feito um trabalho muito importante nesse processo. Para finalizar, doutor, o senhor falou aí da questão da estrutura de atenção à saúde do trabalhador do município, para depender desse projeto, mas o que nós podemos adiantar? Já está bem adiantado? O pessoal já começa a receber esse apoio? Os ACS, as unidades de saúde, foram capacitados para fazer a avaliação das condições de trabalho das famílias. Então, é uma ficha que vai ser preenchida casa a casa, né, para fazer o diagnóstico da saúde, né, do trabalho, das condições de trabalho dessa família, e a partir daí nós vamos traçar um mapa, né, epidemiológico, poder ver em que áreas, né, esse risco é maior e propor as ações que possam diminuir riscos, né, à saúde dessa população, né. Uma coisa importante a gente lembrar que todos os nossos agentes de campo, eles estão recebendo, né, não acabou ainda não, mas estão recebendo um tablet, né, para poder acabar de diminuir essa questão do uso de papel. Então, estão recebendo um tablet, estão sendo capacitados para o uso desse tablet. Tem um programa específico, esse material, informação, depois colocado no computador central. Colhido no computador central. Aí a gente tem um mapa. E importante também que grande parte, 90% das casas de Ouro Preto já estão georreferenciadas, ou seja, a gente já sabe no mapa, né, virtual, né, no mapa virtual, onde ela se localiza. Então, a gente vai lançar esses pontos, né, esses agravos nesses mapas, e nós vamos ter, então, mapas mais inteligentes que começa a classificar aonde ele mora, quanto ele ganha, se a água dele é servida por rede pública ou não, e quer dizer, vários desses dados, né, e aí nós vamos ter mapas quando esse critério de risco vai estar apontado de maneira muito clara e muito objetiva, inclusive para poder acessar de maneira mais visual, né, aonde que são os problemas aqui da sede, no momento só da sede de Ouro Preto, mas a gente acredita que até o meio do ano toda essa situação já está planificada, e a gente vai conseguir gerar esses mapas com uma qualidade muito boa e com uma presteza muito grande, né? Ou seja, quase que online. Né? Doutor Nunes, para fechar com chaves de ouro, nós estamos aí na época do Carnaval. Qual o projeto e o organograma que foi montado neste momento? Que a vigilância sanitária também tem que atuar, né? Tem que estar aí de plantão. O que o senhor pode formar e qual vai ser a contrapartida da vigilância sanitária nesse Carnaval? Nós fizemos a vigilância em geral, a vigilância em saúde, ela tá toda mobilizada com essa intenção. Então, ontem e anteontem, nós fizemos duas palestras, vamos dizer assim, para os alunos, né, das repúblicas aqui de Ouro Preto, discutindo a questão das doenças sexualmente transmissíveis durante o Carnaval, e também fizemos a distribuição de alguns preservativos, né, para esse grupo, né, com a intenção de que durante o Carnaval existe realmente um risco maior de determinadas doenças, né. Uma coisa importante, lembrando, é o seguinte, além da questão da atuação durante o Carnaval, a vigilância, ela tem uma preocupação, a vigilância de saúde tem uma preocupação geral maior, porque é o seguinte, vai haver um aporte de turista muito grande no município, e essas pessoas, elas vão ficar aqui 4, 5, 6 dias, depois vão embora. E a população vai continuar aqui em Ouro Preto. Então, pode acontecer, né,
das pessoas terem alguma doença, ou ter algum agravo, alguma virose, uma questão qualquer, um outro tipo de doença, e haver a contaminação, né, do nosso meio, e depois a gente conviver com esse período maior. Recentemente foi dado na mídia, por exemplo, que houve um surto de sarampo em Orlando, né, na Disney, né, quer dizer, o pessoal foi um problema americano, país de primeiro mundo. Então, esse tipo de situação ocorre em qualquer país, se a gente não tiver o cuidado necessário para fazer a prevenção, né, e o cuidado de atuar de maneira assim, preventiva nesse processo. Então, toda a vigilância de saúde já está sendo orientada, né, a aumentar os horários sobre esse processo agora. O pessoal de campo, né, que vai atuar durante o carnaval, né, eles vão também estar atentos a essas situações, e a gente depois, logo depois do carnaval, nós vamos aumentar, né, o trabalho de vigilância para ver se faz algum diagnóstico, quer dizer, tem um período de incubação dessas doenças. Então, nesse período de incubação aí de 15, 20 dias, a gente vai estar mais, vamos dizer, mais focado em determinados tipos de doença. Ótimo. Acho que os vereadores participaram. Eu vou deixar o senhor fazer as ponderações finais. Eu só queria realmente agradecer nessa oportunidade, a Câmara ter atendido a solicitação da vigilância, né, para essa audiência, justificar, né, que a gente tem realmente algumas situações que fogem ao nosso controle, à nossa capacidade de atuação, mas que a gente tem tentado um esforço, né, de fazer parcerias, né, com os órgãos públicos e com os órgãos não públicos, né, na tentativa de ampliar nossa capacidade de ação e trabalhando na questão da promoção, né, e da saúde e da prevenção desses agravos. Tá? Muito obrigado a todos.